Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo à RVCast. Esse é o podcast da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Thiago, quem está aqui comigo, como sempre, é o Igor. E hoje a gente tem convidado, a gente vai falar de um assunto muito interessante e agora o Igor vai falar aqui um pouco com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 24º episódio da RVCast, onde nós vamos citar um dos piores erros que existe na construção civil. Então você tem que ficar atento para não cometer esse erro. E aí, como convidado, hoje nós chamamos o professor Leonardo. Ele é professor da ETEC, aqui da Baixada Santista. Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou a entrar como palestrante nas escolas e a ganhar experiência para eu ser quem eu sou hoje. Foi uma das pessoas que mais me ajudou nessa parte. Então, obrigado, professor Leonardo, por tudo e também obrigado por aceitar o nosso convite de gravar aqui a RVCast. Seja muito bem-vindo, peço que se apresente aí ao nosso público. Olá, pessoal, tudo beleza? Bom, assim como o Igor já apresentou, professor Leonardo, sou formado em administração, formado também em marketing e já como professor atuo desde 2011. E aí já são 10 anos, né? Agradeço a oportunidade aí também. Você, na verdade, mais ajudou a gente, aí foi uma troca lá, porque os alunos gostavam muito da sua fala, da sua participação. E bora hoje para a gente conversar aí sobre esses erros na construção. Você já atuou com marketing? Você já trabalhou assim ou não? Sim, já. Em alguns momentos, principalmente perto de períodos de vestibular, eu tenho uma empresa e aí eu acabo fazendo campanhas de vestibular. Então, aqui na cidade que tem a faculdade, já fiz várias campanhas desde quando eles compraram, que antigamente era de um outro grupo, né? Eles compraram em Santos, no interior, no litoral norte, e acaba fazendo as campanhas voltadas tanto internamente, que a gente chama de mídia indoor, quanto parte externa, porque muitas prefeituras colocam restrições, né? Então imagina, você tem lá uma ideia, você quer divulgar, aí se você não olha lá o que está na legislação, você pode ainda ser multado por estar divulgando seu negócio. Então às vezes faz um saco de pão, algumas coisas que são mais internas assim. O saco de pão que você fala vai o logo, a marca no saco de pão, né? O saco de pão todinho personalizado. Pegar da construção civil aí, São Paulo tem bastante. A construtora vai lançar um empreendimento. Aí ela pega e personaliza o saco de pão todinho com a imagem do empreendimento, foto da planta, contato deles. Acho bem interessante isso. A gente vai adotar isso aí. E quando você entrou na ETEC, faz quanto tempo mesmo que você dá aula lá? Na ETEC 2012. Desde 2012. E aí, antes disso? Eu atuava na Secretaria de Economia. Eles mudaram de várias secretarias, porque foi Economia, foi Planejamento, foi agora Assuntos Metropolitanos, mas era na AGEM, que cuida a nível regional das prefeituras, investimentos. Então, lá aprendi bastante coisa ligada aí à parte pública e fiquei, acho que uns 3 anos lá, aproximadamente. Tempo. Aí depois eu fui para a ETEC, aí depois em 2012 também eu tinha aberto a empresa e aí acabei seguindo. Aí você viu essa parte de planejamento também lá? Lá também, porque dentro da secretaria, a coisa pública é muito diferente da coisa privada, né? O pessoal que está ouvindo aí, eu não sei se já tiveram contato, assim, até o pessoal que vai fazer estágio na prefeitura percebe que, nossa, como é burocrático. E aí você tem todo um rito para seguir para fazer qualquer coisa. Você quer comprar um tijolo, você tem que ir lá fazer o processo, levantar preço, ver licitação, ver a modalidade. E aí essa questão de você fazer as etapas e as fases são importantes porque se você acabar deixando, por um erro, às vezes você compromete todo o processo. Então o planejamento eu acho interessante esse negócio serviço público e tal, que tem todo esse processo, como você acabou de falar, né, licitação, enfim, bem burocrático, e mesmo assim esse cara consegue desviar dinheiro. Consegue porque existem os acordos que acontecem muitas vezes, né, em várias esferas. Hoje, acho que desde o ano passado mudou o currículo do curso que eu dou aula, né, de administração, e entrou gestão pública.
E aí tem uma das partes que eu falo com ele sobre compras do governo e tal, e por mais que você tenha burocracia, que você tenha fiscalização, você tenha lá o Ministério Público, mas às vezes acontecem os conchavos, e aí, tipo, juntam-se as empresas que, na verdade, estão concorrendo, mas não estão concorrendo, porque é todo mundo combinado, como se fosse aqui nós três, a gente combina, o Igor vai ganhar, e aí o valor que ele vai cobrar a mais lá da prefeitura, a gente vai dividir e o serviço vai ser feito, ou vai ser feito bem de forma superficial, assim, só para dizer que foi feito. Eu já fiz, durante a minha graduação, eu fiz estágio tanto no setor público como no setor privado, né? Eu tive ambas essas experiências. E aí eu comecei no setor público. Trabalhei na prefeitura, estagiei na prefeitura, na verdade, e vi o processo, como é que funciona lá as coisas, né? Que não entra no mérito agora. Eu também vi no setor privado, né? E a diferença que tem entre esses setores é justamente no planejamento, né? Um vai se diferenciar do outro justamente nessa parte de planejamento. Uns têm planejamento demais, né, que tem que seguir a risca, cada dia é um passo. Outros têm um planejamento, mas não seguem a risca, e outros nem fazem esse planejamento. E aí eu queria saber de você, né, durante a sua experiência, qual que seria a importância de fazer um bom planejamento, né? E aí a gente já puxa um gancho para qual que é a importância desse planejamento dentro das empresas de construção civil. O planejamento, se a gente pensar assim, não só para empresa de construção, mas para qualquer empresa, até para a nossa vida mesmo, se a pessoa ela não cria um roteiro, não pensa em possibilidades, que nem tudo pode dar certo. E aí, até um parênteses, que existe uma coisa na tecnologia da informação que é chamada de plano de contingência. Ou seja, você faz o planejamento, e aí a gente já vai puxar o gancho de volta, mas é importante, só que você também pensar em possibilidades de coisas que seriam loucuras de acontecer. Exemplo lá, o World Trade Center, né? Quando teve lá o caso das 2 torres que foram atingidas pelos aviões, ninguém imaginava. Um monte de empresas só tinham seus servidores, dados naquele prédio. E aí caiu, a empresa parou. Então, quando a gente pensa em planejamento, é você organizar questão de recurso financeiro, olhar o que está acontecendo fora também do mercado, porque a China hoje vende muito material, né, para o mundo inteiro. E aí, se eu não planejo questão de tempo, execução, no caso da obra, até no caso público, quando você tem obra pública, geralmente eles pagam por medição, né? Então você já tem que preparar ali o dinheiro, porque caso a prefeitura não pague, você já vai atrasar a obra. E aí a gente sabe que às vezes tem cidade que os caras não pagam, são ruins de pagar. E o planejamento, ele vai, a organização do pessoal, da equipe, lá perto onde eu moro, que eu moro em Praia Grande, né? Eu sempre passava e via uma obra a todo vapor. De repente a obra parou. Eu falei, ué, o que aconteceu? Será que parou o dinheiro e tal? Aí eu fui perguntar pro cara que tava lá, ele falou, não, deu problema na mão de obra. Chegou lá, não, quero saber aí, o que é que tá acontecendo? Eu sempre passava lá, eu cumprimentava eles, e aí eu vi, eu falei, pô, o que aconteceu que parou a obra aí? Ele, deu problema na equipe de trabalho. Então, planejamento, você prevê as piores coisas, tipo, a equipe, sei lá, a construtora contratou uma empreiteira, a empreiteira saiu. E aí, vai parar a obra, vai ficar lá, e quem comprou o apartamento, porque é prédio residencial, quem comprou o apartamento? Claro que tem, né? Geralmente aquele tempo que eles dão ali a mais no contrato e tal, mas se você faz o planejamento, você já fica preparado para o pior, porque se deixa aquele é o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar sem planejamento, uma hora você pode tacar a corda no pescoço e nem percebe, já é tarde demais. Você falou lá do ataque das Torres Gêmeas, né? Outra situação também é o Covid, né? Que chegou aí, putz, quem não teve planejamento realmente se deu mal. Agora até é difícil prever isso. Eu fico até pensando, tem que prever o pior, mas como a gente vai prever uma coisa que aconteceu assim? Como a gente vai prever uma pandemia aí que durou 2 anos? Que tá ainda, né? O do World Trade Center, depois disso, ele virou como se fosse um case, assim, porque o pessoal, principalmente que faz planejamento de sistema, de TI, eles começam a olhar possíveis problemas que possam acontecer. No caso da construção, a ideia, assim, não é só você planejar, pronto, o planejamento está o papel prontinho, beleza. É você
e sempre olhando o que está acontecendo e as tendências, olhando o que está acontecendo e as tendências. Porque a gente olha agora o problema no mundo inteiro que está tendo falta de container, por exemplo. O que aconteceu? Por conta dos fechamentos, os containers estão ficando represados em vários portos do mundo e não está tendo container para movimentar as cargas. Então está ficando muito caro. E aí imagina, eu sou o cara lá que eu dependo do material para eu construir que vem lá da China que tem relação. Provavelmente eu posso ter impacto. Então, aquilo que eu falei de deixar o planejamento engessado, você tem que ficar olhando as tendências do que está acontecendo e você vai lá e acaba modificando. Igual o cara faz a festa, né? Aí compra bebida, acha lá que vão 20, aí os 20, cada um resolveu chamar um amigo, quando você chega lá tem 40, 30 e poucas pessoas, a bebida não dá, e aí você tem que ficar monitorando o que está acontecendo para você buscar um plano B, uma outra alternativa. Certo, eu diria até que a gente não tem como prever que vai vir uma pandemia, a gente não tem como prever que vai vir 2 aviões e derrubar meu prédio. Mas eu acredito que o principal tipo de planejamento para isso é você prever as piores situações, mas você adequar fazer um bom planejamento financeiro, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, fazer um bom planejamento de atividades. E eu poderia dizer que a falta desse planejamento é um dos piores erros que acontece, não só na construção civil, mas em todas as áreas? A gente pode colocar aqui sim, porque acho que é o Peter Drucker que ele fala que a melhor forma de você prever o futuro é você planejar ele. Então, se a empresa, seja da construção ou não, ela não faz planejamento, ela não organiza onde ela quer chegar, o que ela quer fazer, ela vai viver só o agora, sem perspectiva, sem se preparar para coisas maiores ou até para momentos de instabilidades, igual até você tinha falado, que quando a gente para pensar assim, que não dá para prever o que vai acontecer, mas você já busca estar pronto para o pior, porque a pandemia veio, ninguém contava, né? Se bem que já em dezembro para janeiro já falavam no ano passado, mas aqui a gente achou que não ia chegar no Brasil, porque o Brasil nunca nada espera, chega, né? Não, mas coisa ruim chega. Não esperavam que ia chegar, e aí veio o carnaval e aí pronto, estourou tudo. E se ele está de olho no que está acontecendo, o empreendedor aí, o construtor, ou qualquer outro tipo de empresário, ele vai começar a perceber que vai ter modificação. E aí eu acho que até o governo teve que mudar, né, o negócio da Caixa, porque ele autorizou com que as pessoas suspendessem os pagamentos para poder as pessoas se manter. E sem ficar lá já devendo os apartamentos. E aí o construtor, provavelmente, se ele não estava olhando o que estava acontecendo, também foi atingido porque pessoas perderam emprego, menos renda, e aí a gente já tem menor número de vendas, né, de imóveis vendidos. Apesar desse, a gente olha aqui a região, Praia Grande, pelo menos, a construção não parou e os caras continuam fazendo obra, sem parar aí. Então, professor, eu acredito que em relação ao planejamento aí, em relação também à Covid, né, uma situação que piorou, né, foi o aumento dos preços, né? Os materiais da construção civil aumentaram até 100% aí no valor. Então, eu acho que faltou planejamento, o pessoal não imaginava e tal, e a construção civil, os valores aumentaram dos materiais e logo tem um impacto muito grande aí também no valor do imóvel. O que você pode falar sobre essa situação? Agora, com o que está acontecendo hoje, a gente tem problema com o dólar, problema com a Covid que causou aí fechamento de portos. Aí, quando a gente tem a economia, né, oferta e demanda, você tem uma menor oferta e o preço sobe. E aí tem até o caso de quem estava acompanhando, que é aquilo que eu falei do planejamento, que ele não é engessado, você vai atualizando. A pessoa ela se antevém ao que vai acontecer, e aí tem aqui na região a empresa que eles vendem material hidráulico, e eles já estavam de olho, poderia ter problema com falta de insumo por conta da China. Então eles já compraram estoque previamente, guardaram esse material, até expandiram a área para armazenagem, e aí nós tivemos o aumento de preço. E também os insumos por conta do dólar e tal, e agora eles conseguem vender ganhando
o valor que está hoje, mas eles compraram a um preço baixo lá atrás e tem disponibilidade para entregar. Que é aquilo, né? O cara está lá, ele fez o planejamento da obra, mas às vezes faltou, fez alguma coisa ali que não contava, que precisava de mais material. E aí ele vai buscar quem tem a pronta entrega e quem consegue também a briga por preço. Então, esse ponto da gente olhar o que a Covid trouxe, o Brasil hoje vive aí o aumento de preço, até por conta da inflação, né, que a gente está. Então, reflete diretamente em tudo que a gente está vivendo. Preços, até fugindo da construção, mas os carros, não sei se vocês viram, mas aumentou muito o preço de carro. Um carro que era, acho que eu tinha visto o Kwid, lá perto, todo dia eu passo em frente à Renault. 32 mil, 33 mil a versão básica. Aí você passa e pergunta lá pro pessoal também. Por que aumentou isso aí? Sei lá, o preço colado. Cara, eu tomei um susto. O mesmo carro, 40 e poucos mil. Eu falei, esse é o Renault Kwid, 40 e poucos mil, quase o preço da Duster lá. Aí eu falei, nossa, e aí direto eu acabo lendo e fala, eu esqueci o nome, mas não sei se é um microcomponente que tem lá, que o carro tem não sei quantas mil partes disso, e isso aumentou o preço. Então, tipo, além da construção, várias outras coisas, e aí gera efeito cascata, né? Porque você começa a ter aumento, e aí agora o carro que era 30 e poucos está 40 e poucos mil, o material que o cara pagava X, agora paga X ao quadrado, e se não tá de olho ali, até o preço que você planeja para sua obra já aumenta também, né? E o cara que se planejou se deu muito bem, como esse caso que você falou, né? Que ele tem um material ali, ele pode vender com preço mais abaixo, né? Ou seja, ali na concorrência ele já passou, então ele está na vantagem gigante perto dos outros construtores que não tiveram esse planejamento, que não compraram o material antecipadamente. Sim, porque ele já deixou esse material previamente ali para poder atender a demanda e aí também não correr o risco de ter falta. Porque aí você para a obra por falta de material é um problema, né? E aí aquilo que eu comentei antes do prazo, geralmente as consultoras dão lá o prazo, acho que tem 6 meses, né, aí de oscilação do prazo para entregar, mas você compromete o custo da obra. Porque você já vendeu e aí o que você vai fazer? Vai acabar tirando do seu lucro ali porque o preço subiu e você não organizou, não planejou. E só trazendo um pouquinho agora das grandes construtoras para as menores mesmo, né? Não só construtoras, mas qualquer um. A gente não fala nem de um planejamento assim, vamos diminuir agora um pouquinho, nada tão exagerado, nada tão grande, difícil de se fazer. Não, mas nosso dia ele tem que ser muito bem planejado, né? A gente está falando de coisas grandes, assim, construtora, impacto, economia, mas nós temos que trazer aqui primeiro para o nosso dia a dia. A gente tem que planejar o nosso dia, a gente tem que planejar a nossa semana, a gente tem que planejar ali o nosso mês, e aí sim, quando a gente começar a criar essa rotina, que vai ficar mais fácil de entender e mais fácil de fazer um planejamento para minha empresa a longo prazo. Então você tem que começar do curto prazo, né? O que eu tenho para fazer hoje? Né? Anotar, é muito importante anotar. Né? Uma das principais tarefas do planejamento é você ter uma agenda, você ter um papelzinho que você anota as coisas que você vai fazer. E aí fica mais fácil de você prever, calcular os riscos e se antecipar os problemas, né? Até porque se o cara não consegue fazer da vida dele, vai ser muito mais difícil ele fazer da empresa, né? Você imagina que você pensa daqui a semana que vem o que eu vou fazer e se der errado, qual é a alternativa eu vou fazer. Se você não sabe fazer isso com você, imagina para uma organização. Então você tem que começar de você, né? Fazer esse planejamento. Né? E você disse muito do preço dos materiais, que subiu realmente, está um absurdo o valor dos materiais. Isso atrapalha querendo ou não, o cronograma da obra também, porque muitas vezes a pessoa fica esperando o preço abaixar, parece quando eu estou pedindo Uber, fica esperando o preço abaixar para poder comprar, isso vai atrasando, vai demorando. Fora isso, o falta de planejamento ele pode atrapalhar o cronograma da obra, né? Porque às vezes você tem que pedir um material e a empresa só vai entregar, o fornecedor só vai entregar o material daqui a um mês. E você não sabia disso. Você tinha que se antecipar. Tem que saber que aquela empresa só vai entregar, por exemplo, um milheiro de bloco daqui a um mês. E aí você pede em cima da hora e tem que esperar um mês e atrapalha o cronograma da obra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? Como a falta desse planejamento ela pode atrapalhar no cronograma da obra. Então, quando a gente pensa
vai a micro, assim, né, mais pessoal, a questão de planejamento, até eu costumo falar, até para os alunos em questão de estudo, põe no papel, igual você falou, um roteiro de tudo. Eu tenho que trabalhar, depois eu preciso ver o trabalho lá que o professor pediu, o seminário, eu tenho que ver que vai ter prova, coloco no papel e vou executando, porque hoje em dia a gente tem muita coisa que tira a atenção, né? O pessoal que está ouvindo aí, às vezes você abre lá a internet, você fazer uma pesquisa de uma coisa, quando você vai ver, você está vindo outra que não tem nada a ver com aquilo. E aí, tipo, cadê o papel para você seguir o que você tem que fazer? Beleza, você acabou, você cumpriu ali para aquele dia, você tem ali o tempo livre, ok, que você conseguiu cumprir. O que acontece até em planejamento pessoal é o não planejamento, né? Porque a pessoa vai indo, ela sabe que tem as coisas para fazer, ela espera lá o deadline, chegou o prazo final ali, aí dá aquele estalo e tipo, e agora? Não vai dar tempo, agora complicou. E começa a se enrolar. E das empresas vai nessa mesma linha, porque se eles não têm que organizar, não tem alguém que pare para falar assim, olha, a gente precisa cumprir tal coisa, olhar o material, olhar se está tudo certo, se tem falta, vai chegar na hora e vai ter sempre a urgência. E aí, às vezes, paga o preço pela urgência também, né? Porque quem é que tem que vai te fornecer agora? Será que o cara vai fazer o mesmo preço se você tiver que esperar? Ou você vai ter que buscar em outro lugar e vai pagar mais caro? Então, já começa a dar alertas aí de que a falta de planejamento, ela gera interferência negativa, somente financeira, né? Que acaba contando também. E eu acho que a parte financeira, assim, acaba pegando e aí faz com que a pessoa pense, nossa, por que eu não organizei antes? Porque aí começa a sentir no bolso, né? O brasileiro é muito isso, né? Sente no bolso e aí ferrou. Você acha que é necessário uma pessoa só para fazer essa parte? Porque a gente tem uma empresa e é muita coisa para fazer, né? E aí você pensar em tudo isso, você acredita que seria interessante uma pessoa só para fazer o planejamento da empresa, de uma construção? Se tiver uma pessoa que consiga parar, pelo menos todo dia de manhã, e organizar, ou uma vez por semana, junta com a equipe e organiza, fica mais fácil de você ter a sequência de trabalho, tipo, sabendo que você está acompanhando o que está acontecendo. Agora, se você deixar tudo solto, estourou a bomba, você vai lá e vai querer resolver. Você está lá na obra, aí liga, fala, tá faltando aqui um material lá que seria essencial para você continuar. Aí você vai sempre trabalhar quando estoura o problema. Então, o ideal é você, ou durante o começo do dia ali, você já faz a organização, ou junta, pelo menos uma vez por semana, já para ver como é que está a situação. Porque se você não faz, você sempre vai viver na emergência. Sempre na emergência. E dá até para a gente trazer também para condomínio. A gente também faz serviços para condomínio e tal, porque eles esquecem da manutenção predial, né? Existem problemas ali na edificação e tal, eles, deixa para depois. E quando vai ver, aquilo vai ser muito mais caro para reparar. Então, ter um planejamento da manutenção predial, ali, ter um cronograma, vamos ver isso aqui, também é muito importante, né? Agora, saindo de obra, dá também para a gente fazer isso em condomínio ali, atenção do síndico. E uma questão que você falou de fazer o planejamento, colocar no papel, além das atividades, é muito importante a gente colocar também quais são os recursos, né? Eu vou fazer isso, mas do que eu vou precisar do que para fazer isso? Né? Eu vou fazer um podcast. Aí eu vou precisar do que para fazer o podcast? Eu vou precisar do microfone, vou precisar, se eu for gravar, vou fazer uma câmera, vou precisar de papel para anotar, vou precisar disso. Porque comprar microfone em cima da hora. Comprar microfone em cima da hora, igual aconteceu hoje, né? E é porque estava planejado a gente comprar em cima da hora, não foi? A gente planejou comprar em cima da hora. E enfim, eu até fico bravo às vezes com a minha mãe, que ela do domingo à noite, né, ela vai fazer, por exemplo, um exemplo, lasanha, né? Aí chega na hora, não tem mussarela. Domingo, 8 horas da noite. Aonde a gente vai encontrar essa mussarela? Né? E aí é justamente a falta do planejamento. Eu vou fazer lasanha, beleza, mas o que eu preciso para fazer isso? E aí eu vou denotando os pontos. É onde entra aquilo que a gente estava falando na obra mesmo. Eu vou fazer hoje é dia de a gente assentar revestimento cerâmico. Beleza, o que eu preciso? Porque pode ser que
Quando você chega no ponto crucial, os fornecedores já não tem mais, já está fechado, não tem mais para oferecer e acaba impactando no cronograma da obra, né? Por isso que é muito importante se atentar nos materiais e na própria mão de obra, né? Sem dúvida. Você falou isso daí, fez eu lembrar, perto onde eu morava antes, tinha uma pizzaria. Sempre ia lá. Aí eu percebia que às vezes demorava. Tipo, teve uma vez que eu pedi lá Coca-Cola. E aí não tinha Coca-Cola na geladeira. A Motogirl saiu. Acho que umas 2 ruas depois tinha um supermercado. Ela foi lá, comprou a Coca-Cola e voltou. Eu fiquei pensando, eu falei, bom, esse supermercado já não tem um preço bom. Ela indo lá comprar para poder fornecer lá na mesa o consumo, será que eles param para pensar na margem que eles estão ganhando, ou deixando de ganhar, ou se eles estão ganhando? E aí o caso do queijo também, porque eu já vi ela chegando lá, porque lá a parte da cozinha era tudo de vidro, você via, entregando a peça de queijo, assim, e, tipo, ou a bandeja. Foram umas 3 vezes já que aconteceu, e eu falava, nossa, mas cadê o planejamento? Porque se eles sabem, né, tipo, vai, final de semana, geralmente você tem um pico maior, sexta, sábado, lá tinha espaço para comer, o pessoal ia lá. E eles não conseguem, antes de começar a abertura, a ver o material, a ver a média, pelo menos, que você usa para poder já deixar. Aí eu ficava pensando, falei, pô, será que esses caras ganham lucro? Ou eles ganham alguma coisa, né? Vê o nível do professor, né? E domingo, vou sair para comer uma pizza. Não, mas isso aqui tá errado, não era para ser assim, vamos planejar isso. E quase dava uma consultoria lá, professor. O professor tem um olhar diferente, né? Porque eu olhava e falava, meu, isso não sei como é que eles estão aqui, porque do jeito que eles estão fazendo, acaba tirando o lucro deles, acaba dificultando a vida. E aí diminui o lucro, né? Assim, E a pizza era boa? não, era boa, eles estão lá. Veio caprichado de queijo? Veio ainda, digamos, fresquinho igual o carro dos ovos, né? Que é direto da granja, que é direto do mercado, veio direto da vaca, que na verdade era do mercado, 2 ruas para trás ali. E isso daí na construção ou qualquer outro setor acaba pegando também. Isso que vocês falaram até de condomínio aí, o síndico, nem sempre o síndico tem conhecimento, né? Isso também é um ponto. Às vezes o síndico tá lá porque não tinha ninguém que queria ser síndico, ou então porque não gostava do outro e aí quis se candidatar. E aí, se ele não tem o apoio de uma administradora, por exemplo, cronograma, ver obra, tem coisa, né, que tem que fazer por tempo lá, detetização, desobstrução lá da caixa de gordura, essas coisas. Chega período de chuva, chega um período aí que dá pico no prédio, igual a gente vai ter temporada, o prédio começa a ter problema e vai emergência, né? Você tá lá à noite e deu problema lá porque, sei lá, tem aquela bomba do dreno, isso já aconteceu lá uma vez no prédio, e caiu a energia, começou a subir água no subsolo. Lá no fundo é mais baixo, né? E Não tem gerador, né? não tem gerador. Então, tipo, você já começa a ter um problema, porque se você faz o antes, ali, a organização, tem uma empresa já organizada, você acaba barateando o seu custo. Apesar de você pagar todo mês a mensalidade ali para a empresa, pelo serviço, mas você barateia o seu custo do que você ligar em cima da hora, falar, tive uma emergência aqui, o cara vai te cobrar o preço que você vai acabar caindo para trás ali na hora, e aí você paga por não ter organizado. Até na produção também, né? A gente tem manutenção de máquina, de material. O cara nunca faz. Aí o dia que a máquina para, aí fala, pô, mas você nunca fez manutenção aqui? O técnico chega, né? Ah, não, é porque tava funcionando, tava indo, vai. E aí quando você vai ver o custo, valia muito mais a pena ter feito antes do que você acabar contratando emergencialmente o cara para fazer a correção do problema. Sempre vale mais a pena. Por exemplo, um problema ali que a gente vê no condomínio, a gente vê, por exemplo, uma fissura no pilar ali, né? Se a gente for tratar, analisar, verificar o que pode ser ali, a gente faz um tratamento superficial, resolve. Só que a pessoa não faz isso, ela deixa. E acaba virando um problema grave que pode até entrar em colapso a edificação. Ou seja, a solução ali vai ser muito caro, porque a gente está falando de problema estrutural. Então é importante ter isso. A gente chama de fazer inspeção predial, né? A inspeção predial é justamente para verificar como está o estado da edificação, verificar os possíveis problemas, anomalias ali,
e apontar para o síndico, olha, isso aqui está grave, isso aqui não está. Isso aqui vocês têm que solucionar logo. Isso aqui vocês podem deixar para depois, mas isso aqui pode se agravar. Então, isso é uma das soluções aí para o pessoal do condomínio. Até para ele se planejar. Justamente, né? A inspeção predial serve para isso. Tem alguns problemas, né, que eles estão ali, mas a gente não consegue enxergar a olho nu. Que aí tem que ser uma pessoa técnica que vai conseguir detectar aquele problema. Aí a gente vai alertar o síndico para que ele consiga se planejar, porque a gente diz assim, ó, se você, isso daqui pode ser que aconteça alguma coisa lá na frente. Justamente para se planejar com aquelas coisas que a gente estava falando no início. Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? E uma inspeção predial, ela justamente faz isso, né? Ela mostra o que os seus olhos não veem. Diante de tudo isso, eu vou fazer uma pergunta muito legal. Como a gente faz um bom planejamento? Qual é a sua opinião? Quais são as suas dicas para a gente realizar um bom planejamento? Seja de uma obra, principalmente, né? Mas você pode falar de maneira geral. De maneira geral, mais fácil, até porque engenheiro aí, deixa para vocês dois aí, hein? Mas, primeiro de tudo é você, sei lá, ou você tem uma planilha com o roteiro de tudo que você faz, ou com a organização ali de tudo que você faz, e aí você começa a pensar assim, bom, quais atividades eu tenho a fazer? E aí, o que envolve, né? Quais materiais, quais recursos? Qual é o tempo que eu tenho para cumprir cada uma? Então eu começo a colocar. Tem até, acho que o Igor já até falou isso uma vez com os alunos, ligado ao 5W2Hs. Sim. Que aí os 5W2Hs são perguntas que você meio que pega uma atividade que você tem para fazer e você desconstrói ela em blocos. Então, quem é o responsável? Como vai ser feito? Quando? Onde? Quanto vai custar? São 7 perguntas que você acaba colocando, por que aquilo vai ser feito, que você começa a organizar e aí você coloca o responsável por aquela atividade. Por quê? Se você tem uma equipe, pode ser grande ou pequena, mas na hora de cobrar, quem que é o responsável? O Igor é o responsável? Você é o responsável? Então a gente não sabe. Então você coloca no papel, você deixa organizado e ela é uma que pode ajudar da base, mas igual eu tinha falado antes, se você tem o proprietário lá da construtora, ou sei lá, o sócio, que eles param para conversar e ver tudo que precisa ser feito, começa a colocar quais são as suas demandas e as suas necessidades. Até prevendo, né, o atendimento. Por exemplo, você vai atender lá 5 edificações, 5 unidades. Então você precisa já ter uma noção de material, noção de mão de obra, de recurso que você vai precisar. Se você deixa, tipo, vamos lá ver. Se tiver material a gente faz, senão a gente pede para esperar, de repente você perde o cliente, aí o cara não quer esperar. O caso da pizzaria entra nisso também. Se eles já sabem que no final de semana é maior ali o volume, por que já não organiza antes? Então, esse eu acho que uma coisa que eu vejo, eu lembro disso na faculdade, tinha um rapaz que era aluno lá, e ele resolveu abrir uma loja. E ele trabalhava como vendedor, até no centro de São Vicente. E ele era vendedor, ganhava premiação e tal, mas quando ele foi abrir a loja dele, eu acho que, tipo, você tá do outro lado, era diferente, porque ele, não sei se ele não tinha pensado nas variáveis, além de você ter o produto e vender para o cliente. De você pensar questão de imposto, que aí tem que estar no planejamento, questão de prazo, negociação com o fornecedor. Será que você está na mão do fornecedor? Será que o fornecedor é seu parceiro? Você tem uma emergência ali, o cara te fornece sem cobrar adicional, coisa extra. Outro problema, mão de obra. A equipe vai estar contigo, vai estar dando apoio. Às vezes você precisa uma emergência num sábado. Será que eles vão estar te dando suporte? Então tudo isso você vai colocando no papel para você ter pelo menos uma dimensão assim. O que eu tenho, quem que eu posso contar e o que eu preciso para fazer a coisa andar. E aí você manda bala. E foi interessante a ferramenta que você falou, porque justamente para que serve uma ferramenta, né? Para te ajudar no trabalho, né? Então não é nada tão complexo. Você pega essa ferramenta que você citou muito bem, a 5W2H, que você já vai ter um norte. Não é a única ferramenta que existe para planejamento, mas você já tem um norte.
onde você simplesmente vai escrever lá, eu tenho isso daqui para fazer. Agora, beleza, o que é para ser feito? Por que vai ser feito? Quem vai fazer? Quando vai acontecer? Como vai acontecer? Quanto vai custar? Então, essa ferramenta, inclusive, quem está escutando, se quiser pesquisar, dar uma pesquisada depois sobre o 5W2H, o professor Leonardo ele citou muito bem essa ferramenta. Muitas vezes que eu tinha reunião com o pessoal das agências de marketing e tal, campanhas assim que eles iam fazer, eles sempre têm quadros que você tem lá as etapas, as coisas, o que precisa ser visto, porque fica até mais fácil visualmente, né, de você pegar e olhar aquilo e ter a noção, a ciência, tipo, olha, o prazo está acabando, a gente tem tal e tal item, hoje o dia vai ser mais corrido porque você tem mais tarefa a cumprir, porque senão vai comprometer o dia seguinte. E aí a equipe já se engaja para resolver o problema. Que é igual eu comentei da questão pessoal, o estudante está lá, ele sabe que tem que estudar para a prova, tem atividade para fazer, mas o cara abre lá a internet, começa a ver filme, começa a ver série, aí chamam no celular e aí já se perde. Você deu uma dica, e se tem uma dica que eu posso dar, que já tomei muita pancada na cabeça por conta disso, se planeja, principalmente quem mexe com construção civil, planeja com a previsão do tempo. Olha a previsão do tempo, dá uma olhada mais ou menos ali como é que vai ser a semana para se planejar, porque quem faz serviço assim do lado externo sabe como é que é, porque às vezes você acorda, tá chovendo, você não vai conseguir fazer o serviço e atrasa o cronograma, e você poderia simplesmente ter dado uma olhada na previsão do tempo. Claro que isso você não consegue fazer com um longo prazo, né? Eu vou ver a previsão do tempo para maio do ano que vem, não vai dar. Mas um dia, uma semana é possível fazer. É igual um tempo atrás, eu acho que faz uma semana, até menos, que ficou 2 semanas chovendo. Se o cara começou a obra ali na etapa de fundação, de escavação, não tem como fazer. Ele pode até fazer, mas não vai dar certo. E foi 2 semanas chovendo direto, né? E você falou, achei interessante essa questão do seu aluno aí que sabia vender e tal, né? É que ele tinha uma característica de um empreendedor, né? Ele sabia vender, só que existem várias outras ali, né? Por exemplo, se a gente sabe só engenharia, só essa parte técnica, não adianta. Só se a gente for trabalhar só como engenheiro civil, que não é o nosso caso, né? A gente tem empresa e tal. Então, falando de empreendedor agora, qual que você acha que é o maior erro do empreendedor, principalmente na construção civil? Uma coisa que acontece muito é o cara ele misturar o dinheiro dele com o dinheiro da empresa. E aí, tinha aqui em São Vicente uma marina, que eu conheço o dono, e ele acabou se enrolando demais. O negócio tinha retorno, tinha cliente, só que nunca dava conta. Tipo, você pode ser lá o cara que vende mais, constrói mais e vende mais da cidade e tal, mas se o dinheiro está lá no caixa e você não separa, tipo, qual é o dinheiro que você vai ter ali para você usar, né, que chama de prolabore lá, ou lucro, qual é a sua parte, qual é a parte que fica com a empresa. Aí você fala, mas a empresa é minha, é tudo meu. Não, mas espera aí, você não vai ter que pagar funcionário? Tá chegando aí dia de pagamento, não vai ter que pagar o funcionário? Tá chegando o dia de pagar o boleto lá que o fornecedor te vendeu a prazo, você não vai pagar ele? E o cara gasta o dinheiro. Esse cara, aconteceu isso com ele. Ele sempre assim, era final de semana, entrava dinheiro, ele usava o dinheiro, a equipe lá financeira, ela olhava o caixa, sempre eles tomavam um susto, e aí tinha vários bate-boca com ele, era muito engraçado, que parecia que era tipo o pai falando, ô filho, por que você gastou esse dinheiro? Você tinha que usar para pagar a conta lá, o filho foi pagar a conta e parou na lojinha de doce e gastou tudo em doce. E aí ele acabou se enrolando demais, então muitos envolvem o dinheiro da empresa como se fosse o dinheiro dele, sem separar. Sei lá, o cara vai querer ter um retorno lá para ele por mês de 5 mil, de 10 mil. Então ele já organiza para ter esse retorno e separar. Não é porque você abre lá o aplicativo do banco, tá lá o dinheiro disponível, aquele dinheiro você pega e você vai gastar, você dá uma festa de repente do nada e pronto. Então eu vejo que muitos fazem isso e aí às vezes o custo também, o custo fixo, né, que é aquele custo que se você abrir a empresa você vai ter, se você não abrir você não vai ter, é alto e ele não consegue buscar alternativas. E aí com a pandemia, é que hoje em dia, né, a gente está numa situação que as coisas funcionando, estão funcionando, mas se olhar um tempo atrás, muita gente quebrou por conta disso. Você passa em shopping, né, você vê
lojas que estavam há um tempão. Eu vi em Santos, eu falei, caramba, cadê a loja que estava aqui, que está há tanto tempo? Desde quando abriu o shopping, fechou. Porque o custo fixo era alto, o cara só conseguia manter naquele ritmo de operação. Veio a pandemia, parou, ele não conseguia, porque ele estava acostumado com um custo elevado, e aí acabou fechando. Mesmo muita gente migrando, né, pro online, venda pelo aplicativo do WhatsApp ou qualquer outro site aí que dava para fazer venda, mas não conseguiu manter. Então, é você olhar para não misturar o dinheiro e conhecer quais são os custos, até para você poder cortar quando for preciso, né? Se tem uma dificuldade, você vai lá e corta. Porque aí o mercado é tipo, vem aquela onda mais forte, que aí às vezes pode dar uma estremecida. Deu uma estremecida, você sabe onde você pode cortar, e aí você segue mantendo, porque uma hora vai melhorar de novo, né? Construção já passou por isso várias vezes, né? Onda que maior volume de venda em construção, aí depois diminui, às vezes a Caixa ou o governo dá mais subsídio, aí às vezes tira o subsídio, aí fica esse vai e volta, mas você tem que buscar aí a organização para se manter. Eu gostei do exemplo que você citou de usar o dinheiro, né, tem que separar muito bem. Aqui na RV Construções e Perícias, a gente justamente faz isso, né? A gente separa, tem um dinheiro que a gente fala que é o dinheiro da RV, né? O dinheiro da RV tá lá e a gente usa para RV. Agora a gente tem o nosso, né? A gente faz a distribuição de lucros e isso é muito importante. E outro erro que eu gostaria de citar, e nós já falamos isso, mas eu gostaria de ressaltar também que um outro erro empreendedor da construção civil é justamente a questão dos materiais. E que nem você citou, lembrando lá o exemplo da pizza que você foi, né? Você está com uma obra para fazer, você lista os materiais e você compra com um fornecedor, geralmente um fornecedor maior, né, direto com o fornecedor, na verdade, né, que você tem um custo menor. Só que aí chega na hora, falta cimento, falta argamassa, falta prego, falta um monte de coisa, e aí você tem que acabar comprando aonde? No mais próximo. Vou ali na lojinha do lado, vou ali na lojinha de construção que está aqui do lado, que é mais fácil, porque eu não vou esperar o fornecedor entregar um saco de cimento. Às vezes ele nem entrega tem um estoque mínimo. Então, vai acabar comprando, ou seja, você já perdeu um pouquinho ali de dinheiro, de lucro. E aí, nesse pouquinho, o seu lucro foi embora, né? E esse é um segundo erro aí fatal para quem empreende na construção civil, né? Tudo envolve planejamento, né? Eu acho que não fazer um planejamento de tudo isso aí acaba quebrando muita gente. Por isso, o pior dos piores erros é a falta do planejamento. Justamente o tema do podcast de hoje. Sim, porque de acordar até você dormir, você tem planejamento o tempo inteiro, tudo que você vai fazer, a sua rotina, o tempo que às vezes você vai se deslocar de um lugar para o outro. A pessoa que vai de ônibus, que hoje em dia tem um aplicativo aí do ônibus que mostra o horário, né? Já ajuda ela a ter a noção, e isso daí acaba mexendo com a rotina da empresa, porque tá ligado ao planejamento, essa parte financeira, essa parte de você mexer no dinheiro da empresa e não fazer essa separação, tudo realmente envolve planejamento. E aí entra o planejamento que a gente chama de planejamento operacional, né? Que é aquele planejamento a curto prazo. O que eu vou fazer hoje, amanhã, nessa semana? Tem o planejamento tático, onde nós planejamos já com um meio termo, né? O que eu vou fazer esse mês, durante esse semestre, e já um planejamento estratégico, né? Que já entra, tem até especialização somente em planejamento estratégico. O que eu vou fazer daqui a uns anos? Como é que a minha organização, como é que eu vou estar daqui a uns anos? E aí eu tenho uma série de variáveis que eu tenho que controlar, entender, calcular, enfim, tem esses 3 tipos de planejamento, né? Muito importante para quem está começando. Verdade. Então, professor, novamente a gente quer agradecer pela sua participação. Sei que o pessoal que ouviu aqui, acompanhou, aprendeu muito com seu conhecimento, com esse podcast aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho que você faz e tal, muito, muito legal. Foi muito bom te conhecer aqui, né? Eu não conhecia você. E eu queria pedir para você falar suas considerações finais, se você quiser divulgar alguma coisa, fique à vontade. Novamente, muito obrigado. Eu que agradeço a participação, bacana, legal encontrar aí jovens que acabam
se preocupando também em compartilhar do conhecimento, né, para outras pessoas. Não que eu seja velho, hein, galera que tá ouvindo aí. Quantos anos você tem? 33. Tá na flor da idade. Já vou 10 anos dando aula já, desde os 23. E dei aula na faculdade e tal. Uma divulgação assim que seria até interessante para quem quer atuar na área da construção, tem curso técnico gratuito. A gente tinha até conversado aqui em off, gente. E você pode aí pegar o seu registro técnico para trabalhar. As ETECs do estado de São Paulo estão com o curso aberto. Por exemplo, São Vicente tem edificações, para quem gosta de trabalhar nessa área. Santos tem desenho da construção civil. Cada região tem uma E tem pegada... edificações também em Santos, tem, né? Também no Escolástica, Rosa. Cada região tem uma pegada de cursos. Geralmente os cursos, igual tem aqui em São Vicente, administração e logística, você encontra mais espalhado pelo estado, somente administração. Porque vai muito de recurso, de laboratório e tal, então é mais fácil de implantar esses cursos. E na cidade aqui também tem enfermagem e desenvolvimento de sistema. Então é legal porque você consegue aí olhar aquela área que você tem mais afinidade, seguir, sem falar dos cursos online, porque eles estão cada vez mais sendo presentes e eles estão migrando diversos cursos para o online para poder também dar mais oportunidade para as pessoas. E como faz para se inscrever? É só entrar no site do www.vestibulinhoetec.com.br até o final do mês de novembro e é R$19 o valor da inscrição e não vai ter prova dessa vez. Não vai ter prova? Não, a pessoa tem que postar lá, protocolar as notas, o histórico do ensino médio. O médio é o fundamental, eu acho que é o 9º ano, ela posta lá e aí é feita a análise pela nota. Então se você foi bom aluno, né, você tem uma grande chance aí sem depender de fazer prova. Aí quem não foi um bom aluno, infelizmente, tem que esperar para o próximo vestibular para abrir as provas presenciais de novo, né? Talvez no meio do ano eles façam a prova igual era antigamente, mas a gente até achou que já ia, né? Mas dessa vez... Para entrar eu me matei estudando para prova, agora é só... É o histórico. Tem gente que a pessoa ia lá, tentava, não conseguia. Aí pelo histórico conseguiu. Então tá abrindo mais oportunidade também pro pessoal. Uma boa. E só para ressaltar, fala pro pessoal, quanto tempo de curso geralmente? A média dos cursos, 1 ano e meio. Tirando enfermagem, que são 2 anos. Porque o pessoal da enfermagem passa um período no hospital. E aí fazendo estágio lá, obrigatório. Até porque, né, você vai formar, a pessoa não consegue nem aplicar lá uma agulha, uma injeção. E aí a enfermagem é um pouco maior. E os EADs, muitos são o período de 2 semestres, só 1 ano. Então certo. fica mais fácil. A gente vai deixar o site e tudo aqui na descrição, pessoal que se interessar, que é muito bom realmente o curso da ETEC. Então, gente, chegamos ao fim do 24º episódio da RVCast. A gente espera que você tenha aprendido alguma coisa aqui com a gente. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!